A sirene cortou a noite úmida de Lisboa como uma lâmina afiada, parando o coração de João no instante em que as luzes azuis piscaram no retrovisor. Ele apertou o volante do carro alugado, um Fiat cinzento banal que o mantinha invisível nas ruas estreitas do Bairro Alto, mas agora, sob o olhar acusador de dois polícias da PSP, sua identidade secreta parecia prestes a se desfazer como fumaça. Saia do carro, maricas. Esse multão esquisito não engana ninguém, gritou o mais jovem, a voz carregada de desprezo que ecoava as sombras do preconceito que João combatia em silêncio há anos como agente do SIS. João desceu devagar, as mãos erguidas, o coração martelando não pelo medo da detenção, mas pela raiva que fervia em suas veias, raiva de um país que ele amava, mas que ainda o julgava pelo jeito de andar, pelo brilho sutil no olhar que traía sua alma gay. O polícia mais velho, Miguel, aproximou-se com a lanterna apontada para o rosto dele, os olhos estreitando-se ao notar o piercing discreto na orelha, o corte de cabelo moderno demais para um cidadão comum. O que um tipo como você faz por aqui à meia-noite? Procurando encrenca. Ou companhia? A pergunta era uma armadilha, mas João viu neles algo mais, dúvida, talvez até uma faísca de humanidade enterrada sob o uniforme rígido. Miguel sentiu um arrepio que não era do vento atlântico soprando do Tejo. Ele havia crescido em Alfama, onde as histórias de amor proibido eram sussurradas nas tabernas como lendas antigas, mas nunca vividas abertamente. Filho de um pescador conservador, Miguel entrara na PSP para proteger a cidade que o vira nascer, mas noites como essa o faziam questionar se protegia ou perpetuava o veneno da intolerância. João, com sua postura ereta apesar da humilhação, respondeu com uma calma que desarmava: estou no meu direito de circular, agente. Mas se quiserem revistar, vão encontrar mais do que imaginam. O tom era calmo, mas os olhos de João queimavam com uma intensidade que Miguel não conseguia ignorar, era como se ele soubesse segredos que podiam derrubar impérios. Os minutos se arrastaram em um interrogatório improvisado na calçada irregular, sob o olhar curioso de janelas entreabertas. O colega de Miguel, Rui, revistou o carro com mãos ásperas, resmungando sobre bichas infiltradas, que ameaçavam a ordem pública. João mordeu a língua, lembrando-se da missão que o trouxera de volta a Lisboa após anos em missões disfarçadas pelo mundo, uma rede de extremistas neonazistas operando nas sombras da Europa, usando a homofobia como arma para recrutar. Ele era o agente invisível, o homem que fingia fragilidade para caçar predadores. Mas ali, sob as luzes da viatura, a máscara escorregava. Quando Rui encontrou o distintivo escondido no porta-luvas, um emblema discreto do Serviço de Informações de Segurança, o ar ficou pesado como chumbo. Que porra é essa? Rui gaguejou, o rosto empalidecendo enquanto Miguel pegava o objeto, sentindo o metal frio queimar sua palma. João sorriu friamente, a voz baixa e autoritária: agente do SIS, Rui. E vocês acabaram de interferir em uma operação nacional. Parabéns pela abordagem preventiva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido distante de um elétrico subindo a colina. Miguel devolveu o distintivo, os olhos fixos nos de João, uma mistura de choque e algo mais profundo, admiração, talvez, ou o início de uma rachadura em sua armadura. Rui murmurou desculpas desajeitadas, mas Miguel o calou com um gesto, convidando João para a esquadra para esclarecimentos. Era uma desculpa frágil, mas ambos sabiam que era o pretexto para algo maior se desenrolar. Na esquadra da Rua Garrett, o cheiro de café queimado e papelada velha impregnava o ar. Miguel sentou-se à frente de João em uma sala mal iluminada, o colega dispensado com uma ordem seca. SIS. Em Lisboa? O que um agente de inteligência faz vestindo moletom e andando sozinho no Bairro Alto? A pergunta de Miguel era genuína, sem o veneno de antes, e João viu a oportunidade de virar o jogo. Protejo esta cidade de ameaças que vocês nem sonham, agente. Ameaças que se alimentam de ódio como o que me dirigiram na rua. As palavras pairaram, afiadas, e Miguel baixou os olhos, o peso da culpa o curvando como uma onda. Ele pensou em seu irmão mais novo, que saíra do armário 2 anos antes e fora espancado por amigos, em uma rua similar. Não era pessoal. É o protocolo. Mas você tem razão. Isso feda preconceito. A conversa se estendeu pela madrugada, sendo fios invisíveis entre eles. João falou pouco de sua vida, a solidão das missões, o exílio emocional de quem vive na sombra, mas Miguel abriu-se como uma janela rangente, a pressão da família para casar com a prima viúva, o noivado forçado que o sufocava, a atração confusa por homens que ele enterrava sob dever. Quando o sol raiou sobre os telhados vermelhos, tingindo o céu de rosa, Miguel ofereceu um café da máquina enferrujada. Desculpe pelo moletom. Parece confortável, disse ele, tentando leveza. João riu pela primeira vez, um som rouco quicou na sala vazia. É minha armadura, Miguel. Mantém as cicatrizes escondidas. Nesse instante, algo se acendeu, não fogo, mas brasa,
o começo de uma conexão que desafiaria tudo. Dias se passaram como névoa no Tejo, mas João não conseguia apagar o rosto de Miguel da mente. Sua missão o levava a cafés escondidos em Chiado, onde informantes sussurravam sobre reuniões secretas de um grupo chamado Ordem Pura, neonazistas que pregavam a purificação de Portugal através da perseguição aos degenerados. João, com seu moletom e disfarce de artista de rua, infiltrava-se facilmente, mas a vulnerabilidade da abordagem policial o deixara exposto. Ele precisava de aliados locais, e Miguel, com sua posição na PSP, era perfeito, se conseguisse confiar. Um telefonema anónimo convocou para um encontro no Largo do Carmo, e lá, sob a estátua sombria de Camões, ele viu Miguel esperando, o uniforme trocado por jeans e jaqueta, o rosto marcado por noites insones. Eu investiguei você, agente. Ou devo dizer, João. Miguel disse, estendendo uma pasta fina. Não oficialmente, claro. Mas depois daquela noite, não consigo parar de pensar no que você representa. E no que eu represento. Dentro da pasta, relatórios sobre agressões homofóbicas recentes, padrões que coincidiam com os alvos da Ordem Pura. João sentiu um aperto no peito, não era coincidência, Miguel estava estendendo uma ponte. Você arrisca tudo por um estranho que chamou de marica, provocou João, mas seus olhos traíam gratidão. Miguel deu um passo à frente, o ar entre eles carregado de eletricidade. Não é estranho. É alguém que me fez questionar porque protege uma cidade que machuca os seus. Seus dedos roçaram ao trocar a pasta, um toque fugaz que enviou ondas de calor, e João soube, isso era o início de uma dança perigosa, entre dever e desejo. Enquanto Lisboa fervilhava com o verão incipiente, os encontros se multiplicaram, cafés no Príncipe Real, onde bandeiras arco-íris tremulavam desafiadoras, passeios noturnos pelo aqueduto das Águas Livres, onde ecos de história sussurravam segredos. Miguel contava histórias de infância, pescarias com o pai que o ensinara a odiar fraqueza, mas também o amor secreto por livros proibidos de autores que eram escondidos na estante. João, por sua vez, revelava fragmentos, o primeiro beijo roubado em uma missão em Berlim, a traição de um amante que o vendera por medo. Eu aprendi a não confiar, confessou ele uma noite, sentados em um banco com vista para o castelo de São Jorge. Miguel virou-se, o luar prateando seus traços. Então me deu uma chance de provar que errei naquela rua. O beijo que se seguiu foi tímido, experimental, como o primeiro raio de sol após tempestade, doce, cheio de promessas frágeis. Mas o idílio era uma ilusão frágil. A Ordem Pura acelerava seus planos, um ataque planejado contra o desfile do orgulho em Lisboa, usando bombas caseiras e retórica de ódio. João decifrava códigos em mensagens criptografadas, mas precisava de acesso a arquivos da PSP. Miguel, dividido, arriscava sua carreira para fornecer dados, mas o stress o consumia. Sua família pressionava pelo casamento, a noiva escolhida, Ana, uma advogada conservadora, farejava a distância emocional dele. Você mudou, Miguel. O que te distrai tanto? Ela perguntou em um jantar familiar, os olhos afiados como facas. Ele sorriu forçado, pensando em João, no calor de seus abraços escondidos em hotéis discretos. O primeiro conflito explodiu em uma reunião clandestina no Cais do Sodré. João, disfarçado, ouviu o líder da ordem mencionar um infiltrado na polícia, alguém que vazava informações. Seu sangue gelou, era Miguel? Ou Rui, o colega rancoroso da noite fatídica? Ele confrontou Miguel em um beco escuro, as palavras saindo como veneno, alguém nos traiu. Foi você, jogando dos dois lados para salvar sua pele hétero. Miguel recuou como slapado, os olhos marejados. Como pode pensar isso? Eu arrisco tudo por você, por nós. Meu mundo desaba, João, minha mãe me deserdaria se soubesse, mas eu escolho você. A briga escalou, punhos cerrados, até que um beijo furioso os colou contra a parede úmida, misturando raiva e paixão em uma tempestade que os deixou exaustos, mas mais unidos. Enquanto isso, Rui tramava nas sombras. Ciumento da ascensão rápida de Miguel, e nutrindo ódios profundos contra a praga gay que via em cada esquina, ele se aproximara da Ordem Pura em buscas de justiça vigilante. Seus relatórios falsos apontavam João como suspeito, forjando evidências de ligações com terroristas. Uma noite, durante uma operação conjunta, Rui armou uma emboscada, viaturas cercando o apartamento de João em Belém, sirenes uivando como lobos. Miguel chegou primeiro, o coração na garganta, barganhando tempo enquanto João escapava por uma janela traseira. Ele é inocente. Eu garanto, gritou Miguel para o superior, mas Rui sorriu sombriamente, revelando o áudio gravado de um encontro suspeito. João fugiu para as colinas de Sintra, o ar carregado de névoa e mistério, onde místicos antigos sussurravam lendas de amores amaldiçoados. Ali, escondido em uma pensão isolada, ele decifrou o enigma: Rui era o traidor, usando o ódio para mascarar a missão.
Mas o preço era alto, a ordem planejava o atentado para a véspera do orgulho, e sem provas, João estava marcado como fugitivo. Ele ligou para Miguel, a voz rouca de exaustão. Eu te amo, mas isso acaba agora. Proteja a si mesmo. Miguel, do outro lado, soluçava. Não sem você. Eu vou provar tudo. Ele invadiu o armário de Rui na esquadra, encontrando documentos incriminadores, mas ao sair, foi confrontado pelo colega, uma luta brutal se iniciando em um estacionamento chuvoso. A chuva caía em lençóis sobre Lisboa, transformando as ruas em rios de prata. Miguel, machucado mas determinado, correu para Sintra, o carro derrapando nas curvas sinuosas. João esperava na porta da pensão, o multão encharcado colando ao corpo, os olhos vermelhos de vigília. Você veio, murmurou João, puxando-o para dentro, os corpos chocando em um abraço que era salvação. Miguel entregou os documentos, beijando a testa dele. Rui confessou tudo sob pressão. Ele odiava o que via em mim, o que eu sou por sua causa. As provas inocentavam João e desmantelavam a rede, mas o custo emocional era imenso. Miguel renunciou ao noivado, enfrentando a fúria familiar em uma cena dilacerante onde sua mãe chorou, acusando-o de trair tradições, mas seu irmão mais novo, o sobrevivente de agressões, abraçou em silêncio solidário. O dia do orgulho amanheceu radiante, bandeiras coloridas dançando no vento do Rocio. João e Miguel marcharam lado a lado, mãos entrelaçadas pela primeira vez em público, o multão de João agora um símbolo de orgulho ao invés de suspeita. A multidão rugia, mas para eles, era um mundo privado, olhares trocados que falavam de noites roubadas, brigas superadas, amores forjados no fogo da adversidade. Atrás das cortinas, a ordem pura era desmantelada em prisões silenciosas, graças à inteligência de João e à coragem de Miguel. Mas o verdadeiro triunfo era interno. João, o agente solitário, encontrara um parceiro. Miguel, o guardião rígido, aprendera a abraçar sua verdade. Meses depois, em uma varanda com vista para o Tejo ao pôr do sol, João sussurrou: você me parou naquela rua, mas salvou minha alma. Miguel sorriu, traçando o contorno do rosto dele. E você me mostrou que o amor não é fraqueza, é a maior inteligência. Sob o céu de Lisboa, eterno e acolhedor, eles selaram o pacto com um beijo lento, prometendo enfrentar o que viesse, juntos, em um Portugal que, devagar, aprendia a amar sem julgar.